Eu vou cantar este hino que já é feito, o Senhor já mudou há muito tempo, mas está na hora de eu cantar, porque a palavra do Senhor é a mesma e ela hoje tem o mesmo valor. Ela hoje cumpre aquilo que está prometido para todos nós. E há muito tempo, quando eu aceitei o Senhor, como eu vim ao Senhor, vim muito mal, muito mal. E eu hoje, não vim para testemunhar essa situação, mas convido alguém que esteja aqui pela primeira vez, e não só, porque a gente às vezes durante esta caminhada enfraquecemos, mas o nosso Deus é o mesmo hoje, que foi ontem e será eternamente. Ele vai fazer hoje aquilo que fez no passado, porque Ele é igual. Ele não muda, Ele é maravilhoso, é piedoso, é misericordioso e Ele está aqui para resolver o teu problema, para te ajudar. Tal como diz aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, é as últimas palavras. E onde diz que encontrarão descanso para as vossas almas. Eu vou cantar e espero que os vossos ouvidos, os vossos olhos estejam fechados e os vossos ouvidos estejam atentos, porque este hino é o testemunho daquilo que eu, quando aceitei o Senhor, sofri, mas aquilo que o Senhor tem feito e vai continuar a fazer. E eu quero continuar a acreditar. Quando me vêm as dúvidas, quando me vêm as tribulações, quando me vem a falta de esperança, mas eu quero continuar a acreditar, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, irmãos, e Ele dá vitória. E eu estou grata a Deus porque Ele me tem libertado dos demónios, porque Ele tem-me tirado dos problemas, porque Ele tem ajudado a tirar o fardo. O Senhor é o mesmo, irmãos, e eu quero acreditar, eu não quero duvidar deste Deus que tem feito grandes coisas por mim e por todos nós. É a faixa 4, faz favor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amigo, não andes só a sofrer, venha Jesus conhecer, Ele quer te ajudar. Não fiques para aí desamparado, Jesus quer levar teu fardo e te quer abençoar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no seu amor e terás o seu perdão. Amigo, Jesus quer estar contigo, quer fazer-te um homem novo e te dar a salvação. Quando lembro aquele dia que a Jesus eu me entreguei, como eu vinha, não quero nem lembrar. Eu dei-lhe a minha vida, junto dele eu fiquei, e assim Jesus me pôde libertar. Glória a Deus, aleluia. Eu dei a minha vida, junto dele eu fiquei, e assim Jesus me pôde libertar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Paz do Senhor a todos os irmãos. Muito bom dia. Estamos contentes por estar aqui esta manhã. Amém. Nós temos um Deus grandioso, um Deus que nós exaltamos, glorificamos e já o fizemos nesta manhã e certamente vamos continuar a fazer. Um Deus, irmãos, que Ele não é um Deus que pode algumas coisas. Será que é um Deus que pode algumas coisas? É um Deus que pode todas as coisas. Sabe porquê? Porque Ele criou todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que Ele criou tudo aquilo que existe, tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós vemos e aquilo também que nós não vemos, porque existem coisas que fazem parte de uma realidade que é invisível para os nossos olhos carnais. Deus criou todas as coisas e este é o Deus que nós glorificamos, o Deus que nós exaltamos. Deus não só criou a natureza, os animais, mas Deus também criou o ser humano. A humanidade existe porque Deus um dia, diz a palavra de Deus, criou um homem e uma mulher, os colocou na terra e deu-lhes ordem para que eles pudessem crescer e multiplicar, e assim chegamos nós, porque Deus um dia, Ele planeou este grande projeto que era a humanidade. Homens e mulheres para, de uma forma voluntária, cheios de gratidão no seu coração, eles pudessem ter um relacionamento com o seu Criador. Então nós temos Deus que é o Criador e temos toda uma humanidade que são criaturas de Deus. Assim como tudo aquilo que existe, como eu já referi. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que nós podemos almejar ser mais do que simples criaturas. Porque criaturas somos todos, mas a palavra de Deus nos mostra que existe uma forma de nós não sermos apenas criaturas e passarmos a ser filhos de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Muitas vezes ouvimos o povo dizer, a sociedade e as pessoas, principalmente quando acontecem e sucedem alguns infortúnios, algumas desgraças, as pessoas a lamentarem-se e a questionarem o porquê de lhes acontecer determinadas coisas. E muitas das vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: mas porquê é que isto me acontece a mim? Ou porquê é que isto aconteceu aos meus? Afinal de contas não somos todos filhos de Deus. Muitas vezes ouvimos isto. Mas a verdade é que não somos todos filhos de Deus. Somos todos criaturas de Deus. Mas nem todos somos filhos de Deus. Mas a boa notícia é que podemos ser todos filhos de Deus. Nós temos é que tomar a opção certa e a decisão certa. E que decisão é esta? Esta é uma decisão que nós temos que tomar face ao Senhor Jesus Cristo. Deus, diz a palavra do Senhor, que Deus, porque amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de uma forma que nós não conseguimos descrever, ainda quando nós estávamos longe dele, já ele nos amava, já ele nos queria perto. Então, por causa do pecado, nós ficámos distantes. Por causa das nossas transgressões, por causa da maldade do nosso coração, nós nos afastámos de Deus. Mas Deus, porque nos quis perto, Deus não nos quis morrer para todo sempre, mas Deus quis nos salvar, Deus quis nos dar uma esperança. Então diz a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que a maioria dos presentes com certeza que conhece, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque em Jesus há poder para nós sermos chamados filhos de Deus. Amém? Então, nós podemos ser, e muitos já somos, mas todos os que estamos aqui, nós podemos sair deste lugar, sendo hoje filhos de Deus, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador, e já vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Mas então a palavra de Deus diz que nós podemos ter filhos. E quando nós somos filhos, a palavra de Deus, ela nos apresenta dois tipos de filhos. Ela nos apresenta o filho bom. Não é o filho perfeito, irmãos. Deixai-me dizer, não existem filhos perfeitos. Alguns dos irmãos são pais, já avós, alguns também. E mesmo que ainda não é pai, é filho. Não é? Todos os que estamos aqui somos filhos, com certeza. Não é? Não aparecemos aqui do ar. Então vejo, irmãos, que
Se os irmãos que têm filhos e que têm netos, os irmãos sabem que os vossos filhos, por muito que gostem deles, os vossos filhos não são perfeitos. Pois não? Os vossos netos, por muito que os irmãos eventualmente, e gostam com certeza dos vossos netos, os irmãos sabem que os vossos netos não são perfeitos. E os irmãos sabem que os irmãos como filhos, ainda que certamente muitos dos irmãos aqui já não têm os seus pais devido à idade, mas ainda assim reconhecem que no seu percurso nem sempre foram filhos perfeitos. Então, irmãos, vejam, a palavra de Deus não nos apresenta a versão de filho perfeito, porque esse só Jesus Cristo, mas a palavra do Senhor apresenta-nos, então, dois tipos de filhos, o filho bom e o filho rebelde. E eu gostava que os irmãos pudessem abrir comigo no livro do profeta Isaías. Capítulo 30. E eu gostava, irmãos, nesta manhã, que nós pudéssemos meditar um pouco acerca de algumas características dos filhos rebeldes. Não que eu esteja a querer dizer de alguma maneira que os irmãos são filhos rebeldes, ou que alguns são filhos rebeldes, mas a verdade é que a palavra de Deus nos dá estas características de filhos rebeldes. E a palavra de Deus é aquela que, quando toca no nosso coração, ela tem esta capacidade de nos avaliar. E nós também, individualmente, irmãos, temos que nos deixar avaliar. Porque se não somos filhos rebeldes, que o Senhor nos ajude a não chegar lá. Amém? A não chegar lá. Então, características de um filho rebelde. Então, capítulo 30 do profeta Isaías, versículo 1. E diz a palavra do Senhor: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Até aqui, irmãos, vamos ainda orar ao Senhor nesta manhã. Deus, te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, pela tua salvação, Deus. Enviaste o teu Filho Jesus para morrer por cada um de nós, Deus, e o nosso coração está grato. Te agradecemos pela tua palavra que é verdade, a tua palavra que não falha, a tua palavra que semeada produz fruto e fruto de vida nos nossos corações, Deus. E nesta hora, Senhor, eu te entrego este tempo e que a tua palavra e o teu Santo Espírito possa ter liberdade para operar em cada coração nesta manhã, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Meus irmãos, neste versículo nós conseguimos ver: ai dos filhos rebeldes, dizia o profeta, assim diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. E vamos atentar para 3 características dos filhos rebeldes, sendo a primeira esta que surge logo no princípio. Um filho rebelde, irmãos, é um filho que não toma o conselho de Deus, ou, para os irmãos que têm uma versão ligeiramente diferente daquela que eu estou a ler João Ferreira de Almeida corrigida. Alguns irmãos provavelmente terão atualizada e será ligeiramente diferente o texto, embora o sentido seja idêntico. Então, dizia eu que uma primeira característica do filho rebelde é que ele não toma o conselho de Deus, ou não faz aquilo que provém da vontade e do desejo de Deus, não é? Então, o que é que significa? Significa que é um filho que faz as coisas à sua maneira. É um filho que não toma o conselho da parte de Deus. Mesmo quando nós, não falando no relacionamento de filho com Deus, mas falando no relacionamento humano e carnal dos filhos para com os pais, qual é o pai que não gosta que o seu filho lhe peça conselhos? Mas e se um pai que é falível, e se uma mãe que é falível, porque são humanos, gostam
que o seu filho lhe possa pedir conselhos, porque por norma os pais têm mais experiência de vida, por norma os pais já viveram determinadas situações que lhes permite poder dar um conselho capaz a respeito das situações da vida. Mas se assim é com pais e mães que são falíveis, quanto mais não será com o nosso Deus, que sabe todas as coisas e que conhece todas as coisas e que tem o melhor para nós e deseja sempre o melhor para nós. Então o filho rebelde é aquele que não toma o conselho de Deus, pode fazer as coisas completamente à sua maneira, ou então, irmãos, vão buscar conselho apenas, não quer dizer que não nos podemos aconselhar, e eu já digo onde, mas procura apenas conselho naquilo que é humano e naquilo que é carnal. Alguns procuram conselho apenas junto da sua família, excluem Deus da equação. Então procuram muitas vezes, quem sabe, os avós, muitas vezes os pais, irmãos. Eu não estou a dizer que não devemos procurar conselho. O que eu estou a dizer é procurar apenas conselho naquilo que é carnal, naquilo que é humano e naquilo que é falível. Então o filho rebelde é aquele que exclui o pai que está no céu das suas decisões e procura apenas o conselho da família, o conselho do pai, o conselho do avô, porque o pai percebe muito, o avô percebe muito, ou a avó, ou a mãe, ou o tio, ou um irmão chegado, um irmão mais velho, ou quem sabe um irmão mais novo. Mas temos que entender, por muito que gostamos dessas pessoas, essas pessoas não conhecem todas as coisas. Talvez apenas procurem conselhos junto de amigos. Alguns nem na família procuram conselhos. Procuram apenas naquele conjunto de 2, 3 amigos que são mais chegados. E que as pessoas entendem que eles podem dar um conselho. Podem ser, irmãos, realmente muito bons amigos. Mas a verdade é que eles não conhecem todas as coisas. E depois, irmãos, há ainda quem procura o conselho nos desconhecidos. E o que é que eu quero dizer com os desconhecidos? Às vezes, irmãos, aceitamos muito mais rapidamente o conselho que lemos num livro escrito por alguém que nós não conhecemos de lado nenhum, do que se calhar por alguém que nós sabemos que está ali pronto a nos ajudar, com desejo de nos ajudar e com entendimento para nos ajudar. E não há ninguém que tenha mais entendimento para nos ajudar do que o nosso Deus. Às vezes procuramos conselhos então junto de desconhecidos, procurando livros, artigos na internet. Irmãos, temos visto tudo isto. Às vezes nós queremos procurar trazer as pessoas para junto da Bíblia, mas as pessoas fogem da Bíblia para ir. O artigo na internet é mais simples de ler, está numa linguagem mais atual. Irmãos, o filho rebelde é aquele que exclui o pai do seu conselho e procura conselho em todo o lado, menos o conselho de Deus que conhece todas as coisas. O verdadeiro, irmãos, conselho de Deus, ele está já revelado a nós e está na sua palavra, na palavra de Deus que eu tenho aqui, que muitos dos irmãos têm aqui. A Bíblia, a palavra de Deus é o principal conselho de Deus. Ele expressa, ele revela Deus à humanidade, ele expressa qual é a vontade de Deus, o que é que Deus acha de determinadas coisas. Irmãos, a palavra de Deus, tudo aquilo que é fundamental para nós termos uma vida digna diante de Deus está expresso na sua palavra. Tudo aquilo que é fundamental para nós vivermos uma vida de que Deus se agrada, uma vida que nos permita, irmãos, um dia chegar face a face e ver Deus face a face. Tudo que é fundamental está bem claro na palavra de Deus. Há pessoas que insistem, irmãos, em tropeçar em textos da Bíblia que não são assim de tão fácil compreensão. E é verdade, irmãos, temos que reconhecer, há textos na Bíblia que não são muito simples de se explicar. E também não há ninguém que conheça a Bíblia toda e que saiba explicar toda a Bíblia. A Bíblia é um mundo, irmãos. A Bíblia tem uma riqueza tremenda. Nós podíamos viver 1000 anos e a Bíblia continuava a não se esgotar para cada um de nós, com toda a certeza. Mas, irmãos, vejam que alguns insistem em querer tropeçar constantemente em aspectos que a Bíblia não nos mostra e não nos revela tão claramente. Mas deixai-me dizer, irmãos, se a Bíblia não explica claramente é porque não é assim tão importante. Não quer dizer que não seja importante. Está na Bíblia, é importante. Mas para a nossa salvação, irmãos, que é o fundamental da nossa vida, para a nossa comunhão com Deus, se não está claro, é porque não é fundamental. Então nós, com todo o respeito pela palavra de Deus que nós temos, nós passamos à frente e deixamos que Deus nos fale.
através de outro texto. Ou então esperamos que um servo de Deus possa explicar o texto através de uma mensagem. Ou então, irmãos, os irmãos têm toda a liberdade de vir ter com qualquer um de nós e perguntar um texto que leram em casa e que não entendem, não percebem. E que ainda que orando, Deus não trouxe de alguma maneira a revelação do texto ao vosso coração. Os irmãos têm toda a liberdade de vir ter com qualquer um dos pastores para, irmão, e dizer, irmão, pastor, eu não entendo este texto. O irmão consegue me explicar este texto? E irmãos, e se estiver ao nosso alcance, certamente que procuraremos explicar da melhor maneira possível. Porque a palavra de Deus, ela é o perfeito conselho para cada um de nós. E temos que valorizar então a palavra do Senhor. Então, irmãos, vejam, primeira característica dos filhos rebeldes são os que tomam conselho, mas não tomam o conselho da parte de Deus. Mas nós, irmãos, queremos ser bons filhos. E nós queremos procurar para todas as coisas o conselho da parte de Deus. Mas diz ainda neste versículo, e a segunda característica dos filhos rebeldes diz que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Então, irmãos, a segunda característica de um filho rebelde, e eu já vou enquadrar um pouco mais esta questão da cobertura, diz que um filho rebelde é aquele que procura uma cobertura que não é do Espírito, diz a palavra do Senhor, acabámos de ler. E, irmãos, cobertura fala-nos de proteção. E deixai-me dizer que existem coberturas, proteções, refúgios, não é? Uma cobertura serve para nos proteger ou do sol, ou da chuva, ou do que quer que esteja a cair, não é? Pode ser um sem número de coisas. Uma cobertura, uma proteção, um refúgio. E existem coberturas, proteções e refúgios, irmãos, que são humanos e não são divinos nem espirituais. E qual é o problema disto? O problema, irmãos, é que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele ataca a um nível espiritual. E nós nunca vamos conseguir nos proteger de ataques espirituais com coberturas naturais. Nós nunca vamos nos conseguir defender de ataques espirituais com coberturas e com refúgios que são humanos, que provêm da vontade humana. Irmãos, pode ser algo muito bem construído, pode ser algo extremamente bem pensado, uma lógica perfeita, mas se o ataque é espiritual tem que ser defendido com um escudo que também seja espiritual. Amém? Então, irmãos, Deus acusa aqui os filhos de rebeldes de procurarem uma cobertura que não era a cobertura do Espírito, que era uma cobertura humana e não uma cobertura espiritual. E agora, irmãos, o porquê, e fazendo aqui, antes de avançarmos para o terceiro ponto, o porquê de Deus de alguma maneira estar a acusar os seus filhos de serem rebeldes e em que circunstância é que isto ocorre? Se enquadrarmos este texto na história do povo de Israel, nós vemos, irmãos, que o reino do norte, a partir do reinado de Salomão, o reino de Israel ficou dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E nesta altura, irmãos, o reino do norte estava sob a pressão e estava à beira de ser conquistado pelo exército assírio. O povo de Israel, o reino do norte, em que a maioria dos seus reis, infelizmente, eram reis ímpios, eram reis que não queriam nada com Deus, e Deus trouxe e usou o exército assírio para exercer julgamento sobre o povo de Israel. E Deus tinha a seu tempo tudo planejado, não é? Mas o povo de Israel, o povo do reino do norte, eles, sabendo e estando longe de Deus, eles sabiam que ou mudavam de vida, ou se reconvertiam novamente ao Deus dos deuses e ao Senhor dos senhores, ou então realmente eles tinham que deixar Deus de lado, e deixando Deus de lado, tinham que se socorrer das coisas que eram humanas, tinham que se socorrer daquilo que era natural para eles. O exército assírio estava a ameaçar e o reino do norte, sem consultar o Senhor, eles fizeram uma aliança com o Egito, procurando que o Egito os protegesse do Império Assírio.
esta cobertura que nós lemos aqui no capítulo 30, no versículo 1, esta cobertura, Deus está-se a referir, e é provável que alguns irmãos, noutra versão, tenham mesmo esta questão da aliança, porque diz respeito a esta aliança política que o Reino do Norte procurou fazer com o Egito. Eles procuraram, irmãos, fazer uma aliança com alguém que representava tudo aquilo que Deus não queria. Eles procuraram fazer uma aliança com alguém que não conhecia Deus. Eles procuraram fazer uma aliança com alguém que não queria nada com Deus. Eles procuraram fazer uma aliança com alguém que tinha mantido cativo o povo de Israel certo que era há centenas de anos atrás. Mas ainda assim, irmãos, eles procuraram ajuda de alguém que um dia os tinha escravizado. Eles procuraram ajuda de alguém que um dia não os queriam libertar. Eles procuraram a ajuda de alguém que, a dada altura, se queriam aproveitar deles. Muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós percebemos que ainda hoje isso acontece, em que Deus, tantas e tantas vezes e tantas pessoas, Deus tira do mundo, do pecado, Deus tira do charco do lodo, como diz a palavra do Senhor, e tira e põe os seus pés em terra firme e lhes dá uma vestimenta nova, uma vestimenta de justiça, vestes brancas, como diz a palavra de Deus. Mas depois, por alguma razão, à medida que uma ou outra dificuldade vão aparecendo, as pessoas, em vez de procurar fazer uma aliança cada vez mais firme com Deus, as pessoas têm a tendência para voltar e para fazer uma aliança com o mundo que um dia os escravizou. E aqui o que Israel estava a fazer era exatamente isso. Israel estava a procurar socorrer-se de uma nação que um dia os tinha escravizado. E fizeram isso porque não consultaram o Senhor. Então eles procuraram fazer esta aliança com o Egito. E se nós, irmãos, saltarmos um pouco, vamos voltar já depois atrás, ainda no versículo 2, peço desculpa, capítulo 30, versículo 2, Deus adianta, não é, esta situação e diz que deixem ao Egito sem perguntarem à minha boca para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Vejam, eles não perguntaram à boca do Senhor, eles não quiseram saber da palavra de Deus, eles não quiseram saber do conselho de Deus e eles fizeram aliança, eles procuraram um refúgio junto daqueles que Deus com certeza que não tinha esse desejo, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. E se saltarmos agora sim para o capítulo 31, irmãos, nós no versículo 1 e versículo 3, nós vemos um pouco mais o desenvolvimento desta situação, e em que Deus, através do profeta, ele diz: ai dos que descem ao Egito a buscar o socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros porque são muitos, e nos cavaleiros porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam o Senhor. Versículo 3, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito, e quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Irmãos, onde é que nós temos a nossa cobertura? Onde é que nós temos o nosso refúgio? Onde é que nós temos a nossa proteção? Será que não temos tentado em tempos de dificuldade? Talvez porque, por alguma razão, Deus não tem respondido à nossa oração no tempo que nós achávamos, no tempo que nós entendíamos que era um tempo limite. Nós, se calhar, fraquejamos e talvez, será que não estamos a tentar procurar, irmãos, arranjar um refúgio e fazer uma aliança com aqueles que não querem nada com Deus? Irmãos, pode parecer uma boa ideia. A palavra de Deus diz que há caminhos ao homem que parecem direitos. Pode parecer uma boa ideia, irmãos. Pode parecer uma boa ideia, mas a palavra do Senhor diz aqui que quando o Senhor estender a mão, todos cairão. Porque, irmãos, Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Irmãos, diz que os egípcios são homens e não Deus. Irmãos, e temos que perceber isto, Deus é só um. Os homens não são deuses. Pode ser alguém muito famoso, pode ser alguém com muito dinheiro,
pode ser alguém que tenha uma eloquência em falar tremenda. Irmãos, pode ser alguém com as características que nos deixam as medidas, por assim dizer. Mas, irmãos, por muito bom que seja um homem, ele nunca chegará nem perto dos calcanhares de Deus, quanto mais aos calcanhares, né? Nem tem comparação possível. Irmãos, Deus é o único, só há um Deus vivo e verdadeiro. O Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos. E, irmãos, é o Deus que conhece todas as coisas, por muito bom que seja um homem, por muito bom que seja uma mulher, por muita ajuda que eles eventualmente até se ofereçam para nos dar. Irmãos, temos que perceber se é aquilo que Deus quer ou se é aquilo que Deus não quer. Aquilo que Deus queria do povo de Israel, irmãos, não é que eles fossem socorrer dos egípcios. Daquilo que Deus queria para apaziguar a ira de Deus sobre eles é que eles se convertessem. É que eles reconhecessem o seu pecado. É que eles pudessem perceber que só há um Deus que é merecedor de toda a adoração. Esse era o desejo que Deus tinha. E mais à frente vamos ver que Deus vai dar essa indicação. Então, irmãos, ai dos que deixam ao Egito a buscar o socorro e se estribam em cavalos. E aqui cavalos representava a força do exército, não é? Esta linguagem que muitas vezes encontramos na Bíblia. Irmãos, não vamos procurar ajuda no mundo. O mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo o que tem para nos oferecer é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É o que diz a palavra do Senhor. Isto é o que o mundo tem para nos oferecer. E o que é concupiscência, talvez alguns irmãos não saibam, significa o desejo sem limite de qualquer coisa. Irmãos, Deus tem traçado limites à humanidade. Porquê? Porque Deus sabe que nós temos limites, foi Ele que nos fez. E muitas vezes nós percebemos que a sociedade procura empurrar as pessoas para testar o seu limite, para ir para lá dos seus limites, não é? Para ultrapassar o limite, como se isso fosse uma coisa muito gira. Irmãos, passarmos os nossos limites é iniciarmos um processo de autodestruição. E é isso que o diabo quer. É isso que o inimigo das nossas almas quer. É que nós nos possamos autodestruir, ultrapassando os nossos limites. Então o que é que o mundo tem para nos oferecer? É isto. É o desejo sem limites das coisas. Mas, irmãos, nós, por vezes, podemos ter determinado tipo de desejos e faz parte também, muitas vezes, da nossa natureza pecaminosa. Mas, irmãos, ter o desejo não é pecado. O pecado é dar lugar ao desejo. E então, quando sentimos a necessidade de fazer qualquer coisa que sabemos que não devemos, irmãos, nós vamos procurar esta cobertura espiritual que só encontramos no nosso Deus. Amém? O povo de Israel, nesta altura, foi buscar então esta ajuda ao Egito, procurando fazer esta aliança. Irmãos, nós temos na palavra do Senhor vários exemplos de pessoas que, em tempos de dificuldade onde estavam, procuraram ajuda noutros lados. Mas sabe o que é que aconteceu? Quando Deus não indicou para as pessoas saírem de onde estavam, deu sempre mau resultado. Lembrando dois exemplos, temos o caso de Abraão, por exemplo. Diz que a dada altura Abraão peregrinava pela terra de Canaã, mas havia fome na terra. E então o que é que Abraão fez? E, irmãos, ele fez de livre e espontânea vontade. Deus não disse para ele ir para o Egito por causa da fome. Diz que Abraão foi até o Egito. E sabe, irmãos, isto só deu problemas. Abraão entrou no Egito a mentir, dizendo que Sara não era sua mulher. E isto aparentemente até resultou numa coisa aparentemente boa, porque Faraó, por troca de Sara, deu ali umas boas riquezas a Abraão. Mas, irmãos, aquelas riquezas tornaram-se em embaraço mais à frente para Abraão. Abraão podia ter perdido a vida, podia ter perdido a mulher, e mais tarde ainda levou consigo um conjunto de tesouros e de servas e servos egípcios, que lhe depois vai dar problema. Como nós sabemos, temos a situação mais à frente de Sara com Agar, e Agar, que era uma serva egípcia. Irmãos, nem tudo, às vezes o diabo gosta de abrir as portas, não é? E dizer, toma aqui a fortuna, toma aqui isto agora é que vai ser. Irmãos, são presentes envenenados. Muitas vezes são presentes envenenados. Abraão fez o que não devia ter feito e saiu e correu riscos tremendos. Se não for à misericórdia do Senhor, ele morreria ali com toda a certeza. Os irmãos imaginam-se mentir ao Faraó? Os irmãos estão a ver, nós agora chegarmos ali e mentirmos ali ao nosso presidente, ao Cavaco Silva, não é? Ninguém pensa em fazer uma coisa dessas, mas na altura era bem pior, porque assim, como assim o presidente... Pois, exato.
Eu não ia dizer isso, mas pronto. Mas vejo, irmãos, que ainda assim o Presidente da República não nos vai mandar matar. Faraó tinha essa possibilidade. Por causa de uma ida e de procurar ajuda num sítio onde Deus não tinha dado a indicação, Abraão correu sérios riscos de vida e de colocar em causa o plano que Deus tinha para a sua vida. Também, irmãos, no livro de Ruth nós vemos a história de Elimeleque. Elimeleque não é assim tão conhecido, mas a sua mulher é mais conhecida, Noemi, não é? E diz que Elimeleque também estava num momento de aperto na sua terra e decidiu ir para as terras de Moab. E a terra de Moab, irmãos, não era a terra prometida. Não fazia parte, não era ali o território onde Deus entendia que eles deveriam estar. Mas por causa das dificuldades eles decidiram mudar de terra, não é? E veja, irmãos, a história conta, claro que depois nós valorizamos a forma como Deus resgatou toda aquela família, não é? Com Ruth e a fidelidade de Ruth com a sua sogra e a forma como Deus teve misericórdia deles e integrou-os novamente no povo de Israel. Mas deixem-me dizer, irmãos, para Elimeleque e para Noemi não foi uma viagem muito fácil, porque Elimeleque morreu, perderam os seus 2 filhos, daí que Noemi ficou sozinha com as suas noras. Às vezes, irmãos, o tempo de dificuldade não é uma trombeta para nós. Pode ser, Deus pode usar por vezes tempos de dificuldade para nós mudarmos. Pode acontecer, irmãos. Mas temos que ver que nem sempre é assim. Não é válido para todos. Temos que procurar diante de Deus, Deus, qual é o teu desejo para a minha vida? Eu estou a passar esta dificuldade, estou a passar esta provação. A vida aqui não está fácil. E, irmãos, Deus conhece, mas Deus gosta que a gente possa falar com Ele. Deus conhece todas as coisas, mas não faz mal nenhum nós partilharmos com Deus estas coisas, não é? Deus, tu conheces todas as coisas, mas tu sabes a minha vida não tem sido fácil nisto e nisto e nisto. Eu não sei o que fazer, não há recursos, não há emprego, não há condições, não há uma série de coisas. Deus, qual é o teu desejo para a minha vida? E, irmãos, e se Deus nos mandar ir, nós vamos. Mas às vezes aquilo que Deus quer é que nós possamos ficar e confiar nele. E confiar que Ele vai providenciar todas as coisas. Mas vejam então, irmãos, sempre que foram pessoas e personagens da Bíblia foram à procura de ajuda onde Deus não tinha dado essa indicação, correu sempre mal. Por isso, irmãos, vamos nos refugiar no nosso Deus, que Ele é que conhece e sabe todas as coisas. E avançando para o último ponto, versículo 8. Vai, pois, agora, escreviste em uma tábua perante eles, versículo 8 do capítulo 30, irmãos, voltamos atrás. Capítulo 30 de Isaías, versículo 8. Vai, pois, agora, escreviste em uma tábua perante eles e apontam em um livro para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Irmãos, esta é esta terceira característica que eu gostava de trazer aos irmãos esta manhã. A terceira característica de um filho rebelde é aquele que não quer ouvir a lei do seu pai. E, irmãos, a lei do Senhor é uma lei que é perfeita. Amém? A lei do Senhor é uma lei que visa nos proteger. Irmãos, Deus, quando diz que há qualquer coisa que nós não devemos fazer, irmãos, não é uma birra de Deus, irmãos. Não é porque Deus está a brincar aqui aos reis soberanos e manda porque quer e diz é porque eu quero e é porque eu quero e porque sim, irmãos. Não é assim que Deus trata connosco. Deus está a tentar, a tentativa de Deus, a lei é a tentativa de Deus nos proteger de nós mesmos. Porque Deus sabe que se nós fizermos o que quisermos, nós vamos acabar numa situação muito difícil. Então Deus delineou estes limites para o homem, porque Deus sabe aquilo que nós podemos fazer e aquilo que não podemos fazer. Deus sabe aquilo que é de bênção para nós e Deus também sabe aquilo que não é de bênção para nós. E se Deus diz que não é bom, irmãos, não é bom. Amém? Se Deus diz que não é bom, é porque não é bom. Então, mas diz que... E vejam a condição do povo na altura. Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Versículo 10. Que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizem-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Talvez em alguma versão dos irmãos diga ilusões.
O que o povo queria ouvir não era a verdade, o povo queria ouvir era um conjunto de ilusões para que eles pudessem conviver com eles mesmos bem, apesar de todo o pecado que praticavam. E este era o desejo do povo. Eles não queriam ouvir a lei de Deus, eles queriam ouvir a lei de Deus, mas era distorcida. E aí deixa de ser a lei de Deus. Eles não se importavam de ouvir falar de Deus. Não era o problema, eles não negavam que Deus existisse. Não era essa a questão. Eles não queriam é que a palavra fosse pregada de forma correta e da forma reta. Eles queriam poder viver da forma como queriam. Então eles pediam aos profetas para ter uma linguagem mais soft, exatamente. Uma linguagem mais simples. Vejam, dizem-nos coisas aprazíveis e tendo para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Isto, irmãos, serviu de consequência muito negativa para o povo. Nós lemos no versículo 12, pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade e sobre isto vos tribais, por isso esta maldade vos será como uma parede fendida que já forma barriga desde o mais alto sítio e cuja queda virá subitamente em um momento. Irmãos, o sermos filhos rebeldes coloca-nos numa situação de catástrofe em potencial. Muitas vezes, irmãos, Deus tem uma misericórdia muito grande sobre a nossa vida. Tantas vezes, tantas. Às vezes, quando nós nem sempre fazemos aquilo que devemos fazer, pela graça do Senhor, a parede não cai logo. Mas à medida que nós insistimos nos comportamentos que Deus não se agrada, a barriga do muro, os irmãos todos entendem esta analogia. O muro, quando é alto, se estiver direitinho, está tudo bem. Se aquilo começar a fazer barriga, daí um bocadinho, vem uma chuvada, uma enxurrada qualquer e lá vai o muro, não é? Então vejo, irmãos, que a misericórdia de Deus ainda vai permitindo que a barriga da parede, não a nossa, não é a nossa, pronto, nossa barriga não tem aqui nada a ver com esta questão. Mas a barriga da parede ela vai crescendo, mas há um momento, irmãos, se nós insistirmos no comportamento que Deus não se agrada, há um momento em que a parede vai desabar. A parede, se calhar, que nós pensávamos que nos protegia, a parede, se calhar, que nós pensávamos que era a nossa cobertura, ela vai desaparecer, irmãos, e nós vamos ficar numa situação muito difícil. Mas então, vejo, irmãos, eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Eles não queriam ouvir a lei do Senhor, especificamente. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é importante porque ela põe-nos em xeque com a nossa natureza pecaminosa. Porque a palavra de Deus é a lei do Senhor que expõe as nossas falhas. Irmãos, expõe as nossas falhas não é para nós nos sentirmos ou para nós vivermos como uns derrotados, achando que nunca conseguimos fazer as coisas bem. Não tem a ver com isso, irmãos. Tem a ver com expõe as nossas falhas para nós percebermos que precisamos de alguém que nos ajude, precisamos de alguém que nos liberte e que nos livre da situação em que nós estamos. Quando nós entendemos, irmãos, que nós pecamos e todos pecam, convém que seja pouco e que não seja voluntariamente. E quando o fazemos, que possamos pedir perdão. Irmãos, mas a palavra de Deus existe para nos mostrar quando nós falhamos, aonde é que nós falhamos, para nós podermos pedir perdão a Deus, para nós podermos então reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade, pelas nossas falhas. Mas o povo não queria ouvir a lei do Senhor, para ele estava sempre tudo bem. Mas, irmãos, nós não podemos deixar de ouvir a lei do Senhor. Nós não podemos deixar de ouvir a palavra do Senhor. Nós não podemos deixar de ouvir aquilo que a palavra do Senhor tem para falar às nossas vidas. Porque a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela expõe as nossas falhas. Irmãos, é verdade que ao expor e ao termos este confronto com a palavra de Deus, muitas vezes este processo é um processo doloroso. Mas é um processo necessário se nós um dia queremos ver Deus face a face. Irmãos, temos que reconhecer as nossas falhas e pedir perdão diante de Deus. Já na altura, o povo procurava então um evangelho suave, um evangelho light, uma palavra da parte de Deus que fosse mais simples. E hoje em dia, irmãos, infelizmente, muitos procuram este evangelho light,
cheio, e muitas vezes, irmãos, temos falado aqui e tem-se falado aqui deste púlpito a respeito disto, e alertado os irmãos a respeito disto. Apresentam evangelhos cheios de direitos e sem deveres. Irmãos, não acreditem nisto, isto não é verdade. Os irmãos que têm filhos, os vossos filhos não tinham deveres lá em casa? Tinham direitos, não tinham? Certamente. E os vossos filhos não tinham deveres lá em casa? Eu lembro-me, está ali a minha mãe, não posso falar muito. Não, posso falar tudo. Eu lembro-me que com 9 anos já estava a lavar a louça, porque não dava de outra maneira, não é? Eu ainda tentava ali e tal, mas pronto. Tinha deveres, não é? Arrumar o quarto, de vez em quando era, pronto, passava-se um tempo, mas vejam, irmãos, se os nossos filhos e se os filhos, e se nós como filhos tivermos deveres, porque é que nós como filhos de Deus também não temos deveres? Temos deveres. Também temos responsabilidades diante de Deus. Então, irmãos, o evangelho que só nos dá direitos, irmãos, isso é publicidade enganosa. E isso é um evangelho, mas não é um evangelho que nós pregamos. Irmãos, muitos procuram também substituir, e temos visto isto em muitos lados, irmãos, mesmo fora do país, nós temos acesso com a internet, nós conseguimos perceber o que se passa nos outros países e qual é a realidade dos outros países. E é verdade que algumas coisas ainda não têm chegado a Portugal e nós oramos para que não cheguem, mas se chegarem, irmãos, que o povo de Deus possa estar preparado para identificar estas situações, amém? Então vejam que muitos irmãos procuram substituir a palavra de Deus por um conjunto de técnicas. Técnicas que muitas vezes resultam de estudos altíssimos nas chamadas ciências sociais e humanas. Há quem entenda a igreja, irmãos, como um consultório do psicólogo em grandes dimensões. E cuidado, irmãos, a igreja não é um consultório do psicólogo em grandes dimensões. A igreja é o povo de Deus e o povo que Deus trabalha e o povo que Deus transforma e o povo que depende de Deus para todas as coisas. Amém? Estratégias de crescimento, irmãos, baseado, dependendo completamente de técnicas sociais. Irmãos, cuidado, irmãos, a igreja não é uma empresa. A igreja não é uma organização qualquer. A igreja, o principal motor da igreja é um motor espiritual, irmãos, não é um motor humano. Amém? Tem que ser o Espírito Santo a dirigir as coisas, a mostrar o caminho. Uma metodologia que resultou num sítio pode não resultar noutro. E nós temos que estar sensíveis ao Espírito para perceber a melhor forma. Então procuram substituir a palavra de Deus por um conjunto de técnicas, não é? Irmãos, houve alguém que disse a respeito disto e que eu penso que é importante focar. Irmãos, no dia em que o sucesso da igreja, e os irmãos entendam aqui o termo sucesso, não é? No dia em que o sucesso da igreja depender, irmãos, das ciências sociais e humanas, a igreja morreu. Morreu. Porque o nosso sucesso depende do nosso Senhor. O nosso Senhor e Salvador, depende do Espírito Santo que se revela a cada um de nós, que nos motiva a trabalharmos, a darmos o nosso melhor para cumprir um objetivo comum. E esse objetivo comum, irmãos, é certo que pode haver vários objetivos locais e vários objetivos que também dependem das características da cultura em que a igreja está inserida, mas o objetivo magno é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, e isto só se pode fazer, irmãos, pregando a palavra de uma forma eficiente. Mas a autoridade, irmãos, para pregar a palavra, para dar testemunho, não vem dos cursos académicos. Os irmãos sabem que estamos à vontade para falar. Os irmãos sabem, o próprio pastor Paulo Branco tem um mestrado em a ciência das religiões e os irmãos sabem que nem ele nunca puxou desse galardão ou desse galão aqui de cima. Porquê? Porque não é o mestrado ou não é a licenciatura que possamos ter nisto ou naquilo, ou que os irmãos têm, que vos vai dar autoridade para pregarem a palavra do Senhor, porque a autoridade vem através do Santo Espírito de Deus. Irmãos, nós não precisamos, a igreja não tem necessidade, para ser igreja, não tem necessidade de ter pessoas formadas, irmãos. A igreja tem necessidade de ter uma experiência com Deus.
A igreja tem necessidade de conhecer Deus intimamente, irmãos. Irmãos, não há crentes ou membros de primeira e de segunda em função da formação académica que têm. Isso não existe. Deus não faz acepção de pessoas. E nós, se temos, qualquer um de nós, irmãos, se temos uma experiência com Deus, nós com certeza, e se buscamos diante de Deus a sua vontade, e se procuramos com zelo e com temor estudar a palavra de Deus e conhecer mais da palavra de Deus, irmãos, qualquer um de nós tem sempre qualquer coisa para dizer e qualquer coisa para testemunhar daquilo que Deus tem feito e testemunhar da sua palavra. A igreja depende de Jesus Cristo, que é revelado na sua palavra. Nós não precisamos de nada mais, tudo é acessório. Claro, irmãos, que aquilo que é acessório pode contribuir e dar uma ajuda. O que eu quero focar aqui é que não depende de, não é? E concluindo, irmãos, certamente que nós não queremos ser filhos rebeldes, nós queremos ser bons filhos. Amém? Queremos ser bons filhos. Então que a palavra de Deus possa falar ao nosso coração e possamos ver se de alguma destas 3 características do filho rebelde, se nenhuma delas assim nos serve mais ou menos, não é? Mas se começarmos a perceber que estamos a caminhar para lá, irmãos, vamos nos chegar a Deus e vamos dizer: Deus, eu não quero ser um filho rebelde, eu quero ser um bom filho. Irmãos, vamos procurar o conselho de Deus em todas as coisas. Não quer dizer que não possamos perguntar ao pai, à mãe, ao avô. São pessoas que têm mais experiência de vida do que nós, está certo. Não quer dizer que não possamos pedir um conselho a um amigo, está certo, irmãos. Mas não vamos nos fiar apenas nisso. Vamos considerar todas as coisas diante de Deus, porque Deus tem a resposta final. Irmãos, vamos procurar uma cobertura que não seja uma cobertura e um refúgio humano. Irmãos, ainda em tempo de dificuldade, vamos procurar que Deus nos mostre a sua vontade. E vamos procurar um refúgio e uma cobertura que seja espiritual. E vamos, irmãos, atentar para a lei do Senhor. Vamos ter a coragem, irmãos, de nos examinarmos diante da palavra do Senhor. Versículo 15. Versículo 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não a quiseste. Irmãos, às vezes na altura do aperto e da dificuldade, aquilo que Deus quer de nós é que nós possamos estar sossegados e confiar que Ele pode fazer todas as coisas. É estarmos sossegados e confiar que Ele pode resolver todas as coisas. Amém? Vejam, em vos converterdes e em repousardes. Irmãos, às vezes vemos pessoas usarem a palavra fé só num determinado sentido. E parece que nós só precisamos ter fé para que os milagres aconteçam, e se os milagres não acontecem é porque não houve fé, e isso é um engano. Precisávamos aqui de algum tempo para perceber isso. Mas, irmãos, a fé não existe simplesmente para que os sinais, os prodígios e as maravilhas aconteçam. A fé, irmãos, também, eu ainda penso que no Laranjeiro eu referi a isto, a fé também é fundamental para nós continuarmos a confiar em Deus quando as coisas não acontecem, irmãos. Quando as coisas não acontecem, quando a resposta do Senhor não vem, quando a gente ora pela enfermidade e Deus, porque Deus é soberano, quando Deus, porque Ele entende que não é o tempo, Ele não cura, Ele não resolve de imediato o nosso problema. Quando a dificuldade vem, e o povo aqui estava em dificuldade, mas Deus estava a dizer: convertei-vos e descansai. E, irmãos, às vezes é preciso muita fé para descansarmos. Muita fé para estarmos descansados em Deus. E não perdermos a confiança que há no nosso Senhor. Então, porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes. Este é o primeiro passo para nós podermos ser filhos. É nós nos convertermos a Deus. É nós nos convertermos ao Senhor Jesus. E como é que nós podemos fazer isso? Muitos de nós, a maioria de nós já o fizemos certamente. Nós um dia reconhecemos o nosso pecado.
E nós um dia aceitámos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Jesus, o Filho de Deus, que Deus enviou para pagar o preço das nossas falhas. E a palavra de Deus, irmãos, mostra-nos que todos pecaram. E mostram que o homem é falível. E talvez aqui o prezado da visita possa dizer, então, mas eu até sou uma pessoa mais ou menos, eu não tenho, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. Mas, irmãos, a palavra de Deus, e cara prezada visita, a palavra de Deus é como que um espelho em que nós nos conseguimos ver ao espelho e ver tudo aquilo que está menos bem. Não é? Quando vamos ao espelho nós vemos as borbulhas todas e onde é que é precisa maquiagem e tal. Precisamos do espelho para isso, não é? A palavra do Senhor funciona como um espelho, ela nos mostra as nossas falhas. E a palavra de Deus diz que há um conjunto de coisas que são pecado e que Deus não se agrada. Desonrar o pai e a mãe é pecado. Ter outros ídolos para além de Deus, que deve ser o único Deus na nossa vida, é pecado. Roubar é pecado. Matar é pecado. Cobiçar o que o outro tem, o próximo, é pecado. Dar falso testemunho, mentir, é pecado. Entregarmos-nos num relacionamento íntimo fora do casamento ou antes do casamento é pecado. Irmãos, a palavra de Deus diz, Êxodo capítulo 20, está lá. E eu convidava a igreja a ficar de pé nesta hora. Para aqueles que talvez nunca tenham sido confrontados com o seu pecado e com as suas falhas, deixa-me dizer-te que tu não estás aqui por um acaso. Tu estás aqui porque Deus tem tido misericórdia de ti. E Deus está a dar-te uma oportunidade para tu poderes reconhecer o teu pecado. Para tu poderes aceitar Jesus como aquele que te salva e que perdoa os teus pecados. Para que tu também possas ser e sair daqui, não mais só como uma criatura, mas como um filho de Deus. Enquanto a igreja está em oração, eu gostava de fazer então um convite. Eu gostava de saber se porventura está aqui alguém nesta manhã que através da palavra de Deus tem percebido que entrou aqui apenas como uma criatura de Deus, com falhas na sua vida, com pecados, mas que entendeu que em Deus há salvação, que entendeu que Deus tem a solução para o teu pecado e que entendeu que precisa de reconhecer e de aceitar Jesus como o seu único Senhor e Salvador. Se está aqui alguém nessas condições que, reconhecendo o seu pecado, quer aceitar Jesus e quer se arrepender dos seus pecados, faça um sinal com o seu braço levantado. Nós queremos orar. Nós queremos orar por si nesta manhã. Jesus. Se tu quiseres ser filho de Deus, tu tens que tomar este passo. Tu tens que reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador. Olha, nós não precisamos saber qual é o teu pecado. Nós não precisamos de saber quais são as tuas falhas. Deus sabe, Deus conhece. Aquilo que Deus quer é que tu possas reconhecer diante dEle as tuas falhas e tu te possas arrepender e que tu possas o reconhecer como Senhor e Salvador. E se for essa a tua situação, faz um sinal com o teu braço levantado. Nós queremos orar por ti. Não saias daqui esta manhã sem agarrar esta oportunidade
de sair daqui como filho de Deus e não apenas como criatura. Eu não quero insistir muito mais. Estou a ver um braço levantado ali, Deus abençoe. Estou a ver mais um braço levantado ali, Deus abençoe também. Deus. Mais um braço lá atrás, Deus abençoe. Mais um braço levantado, Deus abençoe. Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Eu vou pedir a que eles levantarem o braço para virem aqui à frente. Nós só queremos orar por vocês. O pastor Paulo Branco e o pastor Carlos vai orar por vocês. Venham aqui, não tenham vergonha, não tenham medo. Esta é a vossa nova família. Venham aqui à frente. O pastor Paulo Branco, o pastor Carlos, o pastor Hugo vão apenas orar por vocês. Venham aqui à frente, não tenham medo, não tenham vergonha. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus.